vi vocês, profeta Jeremias, capítulo 14. Talvez hoje você vai ter alguma resposta Glória a Deus. do que está acontecendo, porque falar das coisas que acontecem sem saber porquê, a gente fica no escuro. Temos que saber o porquê. Vamos lá. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas, e de luto se curvam até ao chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo, os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Esses vão às cisternas e não acham água, voltam com seus cântaros vazios, e decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas do campo têm as suas crias e abandonam porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos e ofegantes, sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem porque não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos, ó esperança de Israel e Redentor, seu no tempo da angústia. Por que serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Por que serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, está em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares, assim diz o Senhor sobre este povo. Gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles. Eles punirá o pecado. Disse mais ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvireis o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Amém? Podeis assentar. Houve uma seca em Judá. Vocês sabem o resultado da seca? A terra sofre, os animais sofrem, todo o povo sofre, porque o sol escaldante, o sol quente, vai esquentando, a terra vai secando, os animais também vão sofrendo, porque não há alimento. Vocês olhem que no Brasil, certos estados não está havendo chuva. A nossa energia, a partir de agora, está aumentada, está na vermelha, porque não há água suficiente para as hidrelétricas. Isso foi o quê? Falta de investimento. Falta de investimento de um governo corrupto, de um governo que não pensa no povo, de homens que não temem a Deus. Vocês falaram a respeito de crianças que foram queimadas. Lá nos Estados Unidos também morreram e vai continuar morrendo. E vai continuar morrendo. Porque estão brincando com Deus, e Deus não está brincando conosco. O profeta Jeremias está falando de uma seca que Judá sofreu. Os homens da cidade vieram para ver o que estava acontecendo lá nas portas de Jerusalém. Vieram buscar água e não acharam água. Voltaram todos tristes, decepcionados, se questionando por que isso está acontecendo. Por que tanta rebeldia no mundo? Por que tanta maldade no mundo? Por que a vida hoje não vale nada? Deus, está demais, Senhor. Ezequiel te responde: a alma que pecar, essa morrerá. Como esse povo não quer saber de Deus, qual é o salário dele? Está lá no livro de Romanos: o salário do pecado é
a morte. E Deus não brinca, Deus vai ceifar mais almas. O diabo está furioso, está ceifando e vai continuar ceifando, porque esse povo não quer saber de Deus. Esse povo está brincando e achando que Deus está brincando, e Deus não está brincando com ninguém. A Bíblia diz que minha é a ira. Eu mato, eu firo, eu ponho a ferida, eu tiro a ferida, eu crio a paz, eu crio a guerra, eu crio o bem, eu crio o mal. Eu sou Deus, eu faço todas as coisas, mas velo por aqueles que me amam, velo por aqueles que me obedecem. Glória a Deus. Oh Senhor, aleluia. Essa palavra é forte. Jeremias, um profeta de Deus, Mais profundo. conhecido como o profeta chorão. Bastava ver o povo meio errado, no pecado, ele já ia orar. Quando ele viu o povo, que o povo estava errado, o povo estava em pecado, Jeremias já se colocava aos pés para ir orar. E é assim que muitos fazem, não é assim? A irmã acabou de falar. Temos que orar. Mas será que temos que orar mesmo? Porque nós, humanamente falando, nos comovemos com a desgraça dos outros, que está acontecendo aos nossos olhos humanos. É ato de comovência. Senão dá a impressão que nós não somos humanos. Mas eu vou te dizer uma coisa: você está querendo ser mais do que Deus. Você quer ser mais do que Deus, irmãos. E só quem disse uma frase lá em Êxodo 33, versículo 33, não foi você nem eu. Quem disse foi Deus: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecer-me-ei de quem eu, não você. Não você. É Deus quem tem misericórdia. É Deus quem poupa a vida e tira a vida, e não você. Você se comove porque você é humano, mas eu vou te mostrar que nem isso Deus quer que você faça. Tem horas que Deus não quer que você ore, tem horas que Deus não quer que você jejue, porque não adianta. Moisés, quando o mar vermelho, ele chegou de frente ao mar vermelho, ele viu um obstáculo, ele foi orar. O que Deus disse para ele: Moisés, por que clama pelo meu nome? Diga ao povo que marche. Tem horas que não é hora de clamor, é hora de marchar, é hora de ir em frente. Jesus, certa feita, estava andando, chamou um jovem: olha, eu preciso ir lá enterrar meu pai. Ele disse: deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Ele pensou que Jesus ia esperar ele. Não, vai lá, enterra, né? Faz todo o velóriozinho. Não. A salvação é agora, não é para depois, não. Jeremias, o homem de Deus, ele fala: a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Ainda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas, de luto se curvam até o chão. Catástrofe, a gente chora. A cidade estava chorando. A cidade estava em luto. A seca era muito grande, como no livro de Joel, que a Bíblia diz que até os animais sentiram. Mas tem um motivo, irmão. Não foi de graça aquela seca. Eles mandaram os homens vir para a cidade, olhar, ver o que estava acontecendo. Cada um veio com o seu balde, buscar água, mas chegaram lá, não encontraram. Sabe por quê, irmão? Quero te dizer aqui: a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Pode orar, pode jejuar, pode ir para o monte, pode ir para onde você quiser. Se
E as suas orações, seu jejum não vai mover Deus em nada. Em nada. Porque Deus tem falado, Deus tem avisado, Deus tem chamado os seus profetas, as suas profetisas, os seus missionários, as suas missionárias. A palavra não tem faltado, é os seus ouvidos que estão fechados, é você que não dá atenção para a palavra de Deus, vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Falar em Jesus, o diabo também fala, viu, irmãos? Se a sua vida não condiz com a Bíblia, com a palavra, o teu culto para Deus não sobe. Se você fala uma coisa aqui, professa outra em casa, a tua vida não está no altar, a tua vida não condiz com a verdade de Deus, e vai ser sempre não na tua vida. Vai ser sempre não. Ele diz aqui: os seus poderosos enviaram os criados a buscar água. Esses vão à cisterna e não acham água, voltam com seus cântaros vazios, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça por não ter havido chuva sobre a terra. Esta se acha deprimida, a terra está deprimida. Às vezes eu e você nos encontramos deprimidos, mas se pergunte por que você está deprimido, por que a tua vida não anda, por que a minha vida não anda, por que o irmão ali é abençoado e eu não sou, porque você está como essa terra seca, porque você não busca, porque você não faz a minha vontade, que você fala pela boca, mas o teu coração está longe de mim. Se você se arrepender, se você mudar o teu comportamento, eu vou mudar a tua vida. Você não será mais terra seca, você será terra abençoada, que vai dar o fruto na estação certa. Aleluia. Versículo 7. Agora o profeta Jeremias vai orar. Ele vai dizer para Deus, olha só o que ele diz para Deus: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ele está reconhecendo, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos, ó esperança de Israel e redentor do seu tempo da angústia, por que serias como um estrangeiro na terra e como um viandante que se desvia para passar a noite? Olha só, Jeremias está dizendo: Deus, o Senhor é misericórdia. Isso tem tudo a ver com esse povo também. Lembra de Moisés? Se o Senhor matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida? Risca o meu nome do livro da vida? Mas você sabe por que Moisés disse isso para Deus? Porque Moisés tinha intimidade com Deus. Porque Moisés era um homem justo com Deus. Lá no livro de Hebreus vai dar testemunho onde Moisés andou em toda a minha casa na sinceridade, na honestidade. Moisés tinha intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, o teu depósito é grande com o Senhor. Aí você pode barganhar até com Deus no bom sentido da palavra. Mas se você não tem testemunho para dar, não adianta orar. Jeremias estava dizendo: Deus, tu é o nosso refúgio, tu é a nossa fortaleza. Não nos abandone nessa hora de angústia, não nos deixe, porque nós não vamos aguentar. Ele estava aqui. Primeiro ele reconhece o pecado de Judá, depois ele enaltece o nome de Deus. Interessante que ele começa a enaltecer o nome de Deus. Versículo 8, olha: ó esperança de Israel e redentor seu tempo na angústia, porque serias como estrangeiro na terra. Quer dizer, um estrangeiro, às vezes ele vem, como a irmã falou, que a irmã dela veio fazer uma visita. Você está vindo só visitar Israel, parecendo aquele estrangeiro que vem um dia e no outro dia ele já vai embora. Olha só a ponto que Jeremias chegou.
tipo querendo mostrar para Deus: não, você não pode fazer isso com este povo. Vamos orar. Uma irmã falou aqui: vamos orar. Mas será que Deus quer que você ore mesmo? Será que Deus quer que você jejue mesmo por essa nação? Uma nação rebelde, por uma nação que tem a palavra de Deus, mas não respeita a palavra de Deus, por uma nação que prefere viver na idolatria. Tem horas, irmão, que Deus não quer que você ore, não. Tem horas que Deus não quer que você faça nada. Moisés, porque clama pelo meu nome, eu mandei você orar, eu mandei você jejuar. Esse povo não quer saber de mim, e eles têm que pagar o preço da sua rebeldia. Tem horas que a sua oração não vai adiantar, Deus vai punir do mesmo jeito. E você quer entender? Você ainda quer questionar Deus? Eu não estou entendendo. Você não vai entender mesmo, porque não é da sua forma, é da minha forma. Eu mato, eu firo, eu que ponho a ferida, eu tiro a ferida. Você não tem que fazer nada. Apenas permaneça fiel na minha presença, só isso, porque a minha graça te basta. Jeremias, assim como Moisés, era intercessor. Nós somos intercessores. Mas tem hora, irmão, que a tua oração não vai surtir efeito no coração de Deus, porque Deus está olhando todas as nações. Deus está vendo o que essas nações estão fazendo com o nome dEle. Que essas nações não querem compromisso com Deus e vão pagar o preço. Salmo 37, versículo 16: feliz é a nação cuja Deus é Senhor e elege um povo por herança. Quando esse país se curvar, quando as igrejas começarem a pegar a verdade verdadeira de Deus, Deus entra com providência. E se Deus ainda não piorou esse país, é por causa dos poucos justos que ainda tem nessa terra. 9. Porque serias como um homem surpreendido como valente que não pode salvar? Isaías não diz que a mão de Deus não está encurvada? Tem horas que Deus encurva a sua mão, sim. Quando a rebeldia toma conta, quando o pecado se alastra, o Senhor pouca coisa faz. Mas os justos, o Senhor ainda está poupando os justos dele, seus filhos fiéis. Deus ainda está tendo misericórdia dos seus filhos. Que se o povo que clama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados e voltar para mim, eu voltarei para eles. Está difícil a tua causa, mas é porque ainda falta conversão, é porque ainda falta trato. Eu ainda vou tratar pessoalmente. Vai doer, mas eu te digo, é para a vida, não é para a morte. É para a vida, não é para a morte, porque você não vai salvar ele. Ele tem que fazer a parte dele. O que você pode fazer é dar testemunho para ele. Não tente outra coisa, porque vai sofrer você e ele. Está nas minhas mãos. Eu vou resolver o que eu vou fazer. A você cabe se conformar. Judá chorou, Judá pranteou, Jeremias orou, tentou interceder com Deus, mas Deus não quis ouvir e nem vai ouvir. Deus vai tratar pessoalmente. Eu te digo, é para a vida, não é para a morte, porque eu sei tratar. Pode até doer, mas a ferida que eu abro, eu fecho. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampare. Jeremias fez uma petição, tá certo? Ele está fazendo uma petição. Agora olha a resposta de Deus. Por que Deus não vai ouvir Jeremias? Assim diz o Senhor sobre este povo:
Assim diz o Senhor sobre este povo. 2 pontos. Gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles. Ele lhes punirá o pecado. Gostam de andar errantes, gostam de adorar ídolos, gostam de pagar o mal com o mal, não pleiteiam a causa das viúvas, não ajudam os órfãos, adoram demônios, presta culto para o pau, madeira, ferro, estátuas. E você quer que Deus tenha misericórdia de um povo desse? E você ainda quer orar por um país desse que vive na idolatria? Por um país que não quer saber de Deus, que o Evangelho já está aqui há 500 anos, está certo que tem igrejas que infelizmente trabalham mais para o diabo do que para Deus. Tem igrejas que estão mais a favor do diabo do que de Deus. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós temos que fazer a diferença. Se a igreja não faz a diferença, ela vai sofrer junto com os ímpios. Vai sofrer junto, irmãos. Deus me deu um sonho outro dia mostrando que Deus vai arrebentar esse país mais ainda. Vocês estão achando que Deus está brincando? Tá não, irmãos. Deus não brinca com ninguém não. Quando muitos gritam paz, está lá no livro de Ezequiel, os profetas profetizando paz, alegria, conforto, falsa prosperidade. Basta a economia dar uma melhoradinha, o governo já passa a ser elogiado. Mas você continua morrendo na fila do pronto-socorro, você continua morrendo com doença porque não tem saneamento, teus filhos crescem semi-analfabetos, você morre com bala perdida. Olha lá o Rio de Janeiro entregue para os traficantes e o governo fazendo média, porque isso aí é média, que quem manda no Rio é o tráfico, porque o próprio governo lava dinheiro com o tráfico. As nossas cadeias estão abandonadas. Eu não vejo ninguém pregar contra o prefeito, contra o governador, contra o presidente. Ninguém prega mais contra os políticos. Tem medo de pregar contra os homossexuais, com medo de se queimar na mídia. Outro dia eu vi um pastor indo no programa do Bial, não sei se os irmãos assistiram, tinha 2 rapazes do lado, de religiões diferentes, e o rapaz perguntou, por que não dar as mãos, né? Não é o mesmo Deus? Por que não caminhar junto? E esse pastor, misericórdia, irmão, não pode ser homem de Deus. Eu falei, é bom. Eu falei, meu Pai do céu, o dia que a igreja, irmãos, grave isso hoje que eu vou te falar no teu coração. O dia que a igreja der a mão para as religiões, esse país vai estar afundado mais ainda. Porque você é santo, você é separado. Aleluia. Assim como a água não se mistura com o óleo, assim como a luz não se mistura com as trevas, a igreja é santa, é imaculada, ela é separada do pecado. Se os outros querem dar as mãos, problema deles, nós não. Nós vamos defender o evangelho, vamos morrer por esse evangelho. A nossa vida não é nossa, é do Senhor. E ainda há igreja que não se mistura com esse mundo podre. São poucas, mas ainda tem os 7.000 que não se prostrou. Se os outros querem dar a mão, problema deles, eles vão afundar junto com eles, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ainda tem crente fiel, ainda tem igreja fiel que nunca se misturou e não vai se misturar. Eles podem se abraçar, ser amigo é diferente de andar junto. Uma coisa é conviver com uma pessoa, outra coisa é eu aceitar certas coisas que ela pratica. Conviver com o espírito, eu posso até conviver
conviver com um budista, posso ser amigo, mas jamais. Eu só tenho um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Só a Ele eu devo oração, só a Ele eu me curvo, só a Ele o meu joelho se dobra. O resto é resto. Nem Paulo, nem Maria, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Buda, nem Maomé, ninguém, só o Senhor Jesus é digno de toda honra e digno de toda glória. Jeremias aqui, a sua oração aqui foi rejeitada. Observe que lá atrás ele orou, ele tentou interceder, mas Deus rejeitou, e mostrou por que Deus rejeitou, de novo para a gente ver. Assim diz o Senhor, respondendo a Jeremias, sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles, Ele lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Aqui está a resposta. Você não se pergunta por que o mundo está assim? Andam pelas pernas deles, adoram o que eles querem adorar. Romanos capítulo 1, 18, quando fala que a ira de Deus se manifesta sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porque o que de Deus se pôde conhecer, Deus lhe manifestou, mas eles em seus discursos se esvaneceram e adoraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eterno. E lá no final ele diz: assim também como eles não quiseram saber de Deus, Deus os entregou às paixões infames, para provocar entre si sentimentos perversos. A homossexualidade, os trans, olha as novelas aí apoiando, passando a mão. Conversei com um jovem trans: eu não me sinto bem no meu corpo. Então você está em pecado, ou você está endemoniado, ou você tem problema psicológico. Que Deus é esse que faz um corpo e eu não me sinto bem no meu corpo? E vem dizer que isso é normal? Então Deus errou quando criou o homem? Então ele falhou? Então ele errou, ele falhou? Meu Deus não errou, o teu Deus nunca falhou. Ele fez o homem e a mulher perfeito. O pecado é que transformou essas pessoas. O diabo também, com os demônios. Existem demônios feministas. Vai pensando, você vai no centro de macumba, vai ver lá as pessoas sendo tomadas por demônios, demônios de prostituição e tudo aquilo que você pensar. Falei: jovem, você tem problema. Seu mal é que você não anda de acordo com Deus, você anda de acordo com a sociedade, e você vai tombar junto com a sociedade, porque não é a sociedade que tem que te guiar. Quem tem que te guiar é a palavra de Deus. Sociedade não tem moral, não tem caráter e não tem ética suficiente para mostrar para você o que é certo e o que é errado. Deus sim tem. Sociedade, se disser amanhã maconha é bom, você vai fumar? Porque a sociedade que não tem Deus é uma sociedade desviada da verdade. O que é certo passa a ser errado, e o que é errado passa a ser certo. Olha a política. Já ouviu falar no politicamente correto? É politicamente correto desviar. É politicamente correto caixa 2. Por que o caixa 2 não é punido? Porque virou uma prática no nosso meio. Isso vem de anos. Se tornou uma coisa normal. Então para eles é normal roubar, desviar verba, caixa 2, mente corrompida. A sociedade que abandona Deus, Deus faz isso, cega a sociedade de uma tal maneira que aquilo que é certo passa a ser errado, e aquilo que é errado passa a ser certo. Lembra daquele ditado? Uma mentira contada durante muito tempo, ela começa a se tornar
Verdade. Mas a palavra de Deus é digna e ela é fiel e ela permanece para sempre. Jesus disse isso: o céu e a terra podem passar, mas as minhas palavras não hão de passar. O homem pode vir com um discurso filosófico, o que ele quiser. Deus, ele não engana, porque a Bíblia diz que Deus pega o sábio na sua própria astúcia. A Deus ninguém engana. Amém? Foi o que Deus colocou no meu coração e eu agradeço a rica oportunidade em nome de